Oi pessoal do Colégio Van Gogh, tudo bem? Aqui é a professora Luísa Copiters, eu sou professora de filosofia e eu estou fazendo esse vídeo para vocês a pedido da Giovana, da Maiara e da Yasmin, né? Que elas pediram para fazer um vídeo sobre sexualidade e a questão do preconceito para a aula do professor Vitor, né? Eu quero dar os parabéns para o professor, né? E também agradecer por estar discutindo esses temas, tá? Isso é muito importante. Bom, sobre sexualidade, sexualidade é um dos aspectos da vida de uma pessoa, de um ser humano, né? Eu sou uma mulher transexual, a minha sexualidade diz respeito ao quê? A minha orientação sexual, né? Para quem que meu desejo está envolvido. Isso é um dos aspectos da questão da sexualidade. Quando a gente fala de orientação sexual, a gente fala de uma relação, né, entre uma pessoa e as demais, no sentido de que pessoas, que tipo de pessoas costumam atrair o olhar e o desejo, inclusive o desejo sexual, né, por outras. E no meu caso, né, tem essa questão de eu ser lésbica, no caso da orientação sexual, e a outra coisa que não necessariamente tem a ver com sexualidade, tem a ver com gênero, né, é minha identidade. Eu sou uma mulher transexual, tá? Dentro das relações sociais, da minha compreensão de como eu me entendo dentro da lógica que o mundo coloca, eu me entendo como uma mulher, eu sou uma mulher, né? Querendo ou não as outras pessoas, isso, né? Depende dos outros. Diferente da outra relação, né, de orientação sexual. Com relação ao preconceito, né, a nossa sociedade é uma sociedade que deve ser sempre pensada a partir, acho que, de alguns aspectos, como a escravidão. Você não consegue pensar o Brasil sem levar em conta a questão da escravidão. A questão da colonização, especialmente o fato de ter tido uma colonização católica muito conservadora, vocês sabem, né, que na Península Ibérica é onde mais se queimou mulheres, né? E aqui isso vai ser transportado para o Brasil. O Brasil é um país extremamente misógino e machista, odeia as mulheres. E além disso, a questão de ter um Estado que está na mão da elite desde o começo, né? Um Estado que é criado para sustentar uma elite que se mantém à base da força, né? E do discurso da ordem. E as pessoas transexuais, por elas questionarem uma coisa chamada heteronormatividade e cisnormatividade, especialmente, cis quer dizer, as pessoas cisgêneras são as pessoas que nasceram e foram designadas, né, por um determinado sexo e de um gênero, né, elas se identificam o gênero com o seu sexo, tá? Uma parte de vocês aí é cisgênera. A parte transgênera acho que não se descobriu ainda. Mas enfim, a norma da sociedade então é que a pessoa que nasceu com uma determinada genitália vai ter um gênero que se identifica com ela. E as pessoas transexuais não têm essa identificação, né? Tem identificação com o outro sexo, com o outro gênero. E por isso, né, por abalar as estruturas, né, ideológicas da sociedade, as pessoas se sentem atacadas, sentem com medo, mexe com aquilo que é naturalizado, né? Que é essa ideia de que toda pessoa que nasceu com um determinado sexo vai ser daquele gênero, né? Então é, é recorrente a gente passar por preconceito, as pessoas olham pra gente na rua, muita gente quer nessa coisa agressiva de querer negar nosso gênero, né, nos tratando como pela questão de nascimento, né? Por exemplo, o fato de eu ter essa voz grossa faz com que muita gente acabe me tratando masculino porque acha que eu, né, por ter tido o nascimento identificado como homem, eu tenho uma origem de homem, então eu sou homem. Isso é uma violência tremenda porque me deslegitima, isso me ataca, isso fere profundamente a minha dignidade como ser humano, né? E a gente está sujeito a isso em várias esferas, desde a agressão, a questão de conseguir um emprego, né? De conseguir ter um relacionamento afetivo. Imagina, né? Uma namorada, a dificuldade de uma namorada minha me apresentar para a família, por exemplo. Né? Isso é uma violência tremenda, se imaginar que você, às vezes a família, né, melhor não saber, é muito triste, muito doloroso. Né? E eu acho que é um papel fundamental, e é isso que eu procuro fazer, que é de expor para as pessoas, de conversar, combater esse preconceito, para que as pessoas entendam que não é uma doença, isso é uma bobagem da medicina, né?
tem como curar, não é uma questão, né, não é uma questão de desvio, de perversão, nada disso, não é um problema psicológico. O único problema que nós temos, né, não é com a nossa identidade, com a nossa sexualidade, mas com a sociedade que nos veda, nos proíbe a existência, nos proíbe ter acesso ao espaço público, ao trabalho, a direitos, né? A gente tem direito ao nome, a gente consegue um nome social muito precário, né? As pessoas não respeitam, para mudar os documentos é difícil. Então tem uma série de preconceitos que a gente passa, né? Num nível assim, para conseguir entrar no grau de humanidade, né? Então você percebe que aquilo que eu falei no começo, que falar de sexualidade não é um dos aspectos do que uma pessoa transexual é, né? É muito triste que as pessoas costumam olhar a gente sempre com esse ponto de vista da sexualidade, do sexo, de uma ideia de promiscuidade que é falsa. Muitas vezes a gente se isola, difícil ter relacionamento e acabam associando então que a gente só é a nossa genitália, o nosso sexo, né? Pensa dessa forma, que é muito triste, porque a gente é um ser humano, a gente pensa, a gente sente, a gente fala, a gente trabalha, a gente quer, não quer, se alegra, entristece, né? Então é um pouco disso que eu queria falar para vocês, tá? Se quiserem que eu vá aí na escola, me faça um convite, a gente combina e discute um pouco mais sobre isso, tá bom? Um abraço a todas e continuem firmes nos estudos aí. Um beijo enorme pra vocês.